Já viu aquela cena de quando uma criança pega e chuta o formigueiro? Aquele grande formigueiro que está ali já há muito tempo no barro, já há muito tempo na terra, já está com aquela crosta firme formada, e aí vem uma criança aí, chuta aquele formigueiro e vai terra para todo lado, e vai formiga para todo lado, e você vê a quantidade de formiga que sai e fica tudo perdida. Todas as formigas que estavam lá dentro do formigueiro ficam perdidas, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir, sem saber que direção tomar, absolutamente perdidas. É desse jeito que a gente fica quando a gente não sabe a qual guia buscar, qual direcionamento tomar, o que fazer quando a gente está com algum problema, está com alguma solução mal resolvida. Algo aconteceu inesperadamente e aí a gente não tem um direcionamento do que fazer. É assim que a gente fica quando a gente não tem direção. E qual é a direção que nós devemos buscar? Pelo menos você que crê em Deus, que crê em nosso Senhor Jesus Cristo, que crê no Espírito Santo, que crê em algo maior, pelo menos você deve ter a ciência de que tem que buscar o espiritual para resolver assuntos que você, pela sua carne, você com o seu intelecto, você com a sua inteligência, você com tudo aquilo que você adquiriu de bagagem aqui, às vezes você fica perdido como uma pequena formiga que teve o seu formigueiro invadido, estourado, arremessado e não sabe o que fazer. Então a primeira coisa que a gente precisa é direcionamento. E esse direcionamento, essa busca, essa solução, ela vem do alto. Para você crer em Deus, para você crer em Jesus, para você ter fé, para você buscá-lo em oração, em espírito e em verdade, você precisa acreditar no sobrenatural. Você tem que acreditar em milagre, porque se você não acredita no milagre, se você não acredita no sobrenatural, se você não tem fé suficiente para crer em tudo que Jesus já fez, curando os paralíticos, fazendo quem não ouve ouvir, fazendo quem não enxerga enxergar, ressuscitando a Lázaro e tantas outras coisas. Se você não crê no sobrenatural, não dá para você seguir com Cristo, não dá para você seguir com Deus. Então você precisa ter uma fé acima da média para que você possa contar nos momentos mais difíceis da sua vida com o apoio de Deus, do Pai, do Espírito Santo, nosso Senhor Jesus Cristo, o seu anjo da guarda, a continuação da divindade espiritual que te acompanha, que você busca, que você ora, que você acredita. Tem aqui uma pequena passagem no Sermão das Montanhas de Jesus Cristo. Logo nos seus primeiros momentos de peregrinação, ali nos seus primeiros meses de peregrinação, no seu primeiro ano, ele faz o Sermão das Montanhas. E no Sermão das Montanhas ele fala muitas coisas notáveis e interessantes. E entre essas coisas, ele fala principalmente sobre o poder da oração. Tem dois pequenos versículos aqui no livro de Mateus que eu vou resumir para você de forma bem prática, bem simples, e você vai entender que muitas vezes a cura da nossa aflição está em uma coisa muito simples chamada oração. Só que a gente não está sabendo fazer isso do jeito certo. Porque não é só orar, porque não é só agir, porque não é só acreditar, é um conjunto. É o conjunto disso que faz a nossa fé entrar em ação. E através da nossa fé, através da crença do sobrenatural, é onde a gente encontra a solução para agir e fazer as coisas acontecerem na nossa vida. Só que enquanto a gente ficar assim, ó, igual formiga, para lá e para cá, sem ter uma direção, nós não encontramos a resposta para aquilo que a gente precisa. E quantas vezes na sua vida já foram assim as coisas para você? Está na hora de ser diferente. Então acompanhe comigo essa rápida leitura aqui no livro de Mateus, do Sermão das Montanhas. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. Vamos ler novamente? Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. No livro do apóstolo Tiago, ele fala pra gente uma coisa muito importante, que ele diz o seguinte, ele fala que nós não pedimos como devemos pedir, como deveríamos pedir. E mesmo assim, quando a gente pede, mesmo assim ainda a gente pede errado, nós não sabemos fazer o nosso pedido. Porque Deus é aquele que entrega para o filho exatamente o que o filho deseja, mas na proporção certa, de acordo com o estágio que ele se encontra na sua evolução e com aquilo que ele precisa. O seu filho quer muito um pacote de chocolate, um pacote de bolacha, salgadinho, pirulito o tempo todo. E você quer dar isso para o seu filho, porque você sabe que o seu filho, ele merece, ele é um bom filho, então você quer vê-lo feliz. Só que você pode dar isso todo dia para o seu filho?
Não pode. Você tem que dar na medida que ele necessita e não na medida em que ele quer. Da mesma forma, Deus faz conosco. Ele sabe exatamente o que você precisa. Não somente aquilo que você pede para o seu dia a dia diário para satisfazer as suas necessidades pessoais, mentais, emocionais, fisiológicas, de sobrevivência, de realização, mas também aquilo o que a sua alma, o seu espírito necessita para ficar mais forte, para ficar mais evoluído, para crescer no amor, para crescer na mansidão, na longanimidade, na bondade, na gratidão, na paciência, na alegria. Então Deus é aquele pai que dá exatamente o que o seu filho quer, mas na medida certa e naquilo que ele precisa. Mas não é só pedir, como Jesus nos ensina aqui. Não é só pedir. Também você tem que buscar para achar. Também você tem que bater para se abrir. Aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. E ao que bate, se abre. Senhor, eu quero muito um emprego novo. Senhor, me abre a porta de um trabalho. Ora, confia, acredita no sobrenatural, mas não fica parado não, meu filho, minha filha, age, vai atrás, faça acontecer, saia da sua casa com a certeza de que a vitória é tua, de que o jogo é ganho, porque você tem um Deus que te ama e que faz tudo por você. Só que ele não vai fazer nada se você não se colocar a caminho na direção daquilo que você precisa. Não porque ele não quer fazer, porque ele não te ama, mas você tem que fazer a sua parte, entende? Ainda mais quando a gente fica nessa história que eu citei para você aqui, do formigueiro perdido. Se a gente não tem um direcionamento, a gente fica perdido até morrer. A gente continua perdido e aí a gente começa a colocar um monte de desculpa. Não, a minha vida deu errado por causa disso, que aconteceu aquela tragédia, aquela pessoa me prejudicou, que aquele outro me fez mal. Não, porque a criação dos meus pais. Não, porque aquele irmão. Não, porque aquela irmã. Não, porque um primo meu me passou para trás. Não, porque aquele amigo meu que era meu sócio me deu bote. E aí a gente começa a contar um monte de histórias quando na verdade, depois daquela tempestade que aconteceu, que nos prejudicou de alguma maneira e que todos nós passamos por esse tipo de dificuldade, no momento em que a gente passa por isso, depois que a gente está ali numa situação complicada, ali no fundo do poço, ali num momento de muita dificuldade, após esse momento, se a gente não tem o discernimento, se nós não temos a busca principal, o direcionamento a caminho daquilo que vai nos trazer a resposta e a solução do nosso problema, esquece, nós continuaremos perdidos. Então, primeiro, saiba o que fazer, saiba quem pedir, peça com fé, acredite que a vitória já é sua. Saiba pedir, não peça só para você, não seja egoísta. Deus pode te dar muito, mas o que você vai fazer com muito que Ele te dá? E vá atrás do seu objetivo, vá atrás da sua busca, seja um emprego, seja uma melhora de saúde, seja um relacionamento, seja fazer as pazes com alguém que você está mal resolvido, seja novos clientes para o seu negócio, não importa. Tudo tem solução nessa vida, desde que você saiba procurar o especialista. Acredite que ele vai te ajudar e se mova na direção de encontrar a resposta para achar a solução daquilo que você busca. Não desanime, apenas continue. Tenha direcionamento, saiba o que fazer e faça. E a solução virá e a sua vida vai melhorar em todos os sentidos. Eu te desejo uma ótima semana. Que Deus te abençoe com muita paz, saúde e realizações.